Graça e a paz, irmãos. Eu convido você a que abra sua Bíblia nesse momento, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Esse versículo nos diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, Paulo, nos versículos 6 a 8, ele nos falou da sua alegria pela recepção que os colossenses tiveram a respeito do Evangelho e de como essa recepção e de como a palavra de Deus estava transformando a vida deles. Agora, ele vai orar para que os crentes recebam um verdadeiro entendimento dessa palavra de Deus. Sabe, isso é importante porque é muito comum, às vezes, nós acreditarmos em coisas que nós ouvimos por não conhecermos a realidade dos fatos. Por exemplo, nós já ouvimos muitas vezes falar que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse, na verdade, é um mito que já foi provado cientificamente que várias vezes alguns raios já caíram no mesmo lugar. Além disso, há um mito que muitas vezes ainda é desconhecido para nós, de que o Sol é amarelo. Na verdade, o nosso Sol ele é branco, mas a nossa atmosfera é que faz que nós vejamos a cor amarela nele. E assim também acontece com a Bíblia. A Bíblia é um livro que todos têm acesso. E como você pode perceber, através da existência de várias denominações por aí, há as mais diferentes interpretações acerca do mesmo texto. Isso às vezes acontece por causa de uma falta de estudo que não permite com que a pessoa faça a leitura correta do texto. Às vezes por causa de uma ideologia daquela pessoa que está lendo, um propósito de usar um texto fora do seu contexto para provar determinado fato e outras coisas semelhantes a essa, né? Mas Paulo aqui, ele diz que ele orava a favor dos crentes para que os crentes aprendessem a verdade ensinada no Evangelho. Ele fala que, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então ele queria que os crentes aprendessem a verdade ensinada no Evangelho. Veja que ele fala que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. O que significa isso? Significa, irmãos, que Paulo queria que toda a vontade de Deus a seus filhos fosse realmente compreendida. Mas como assim? Que tipo de vontade é essa? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, Paulo explica de repente de uma forma mais clara. Ele diz ali: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E depois faz uma lista de coisas que promovem a santificação na vida do crente. Portanto, Paulo ele queria que os crentes compreendessem que o evangelho ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso agir, ele muda o nosso pensar, muda o nosso falar para uma forma que em tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos agrada a Deus, que satisfaz a vontade do Pai. Jesus, ele também expressou essa verdade ao dizer lá em Mateus 5:48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Veja que o ministério de Jesus era de ensino a respeito do reino de Deus. O contexto em que ele estava falando era o contexto ali do Sermão do Monte, em que ele fala sobre como é a vida do cidadão dos reinos dos céus. Portanto, compreender a palavra de Deus é nos moldar à vontade de Deus para vivermos no seu reino, é nos dar uma vida de santificação. E como nós podemos compreender isso? De fato, irmãos, não é através simplesmente do nosso raciocínio meramente humano, científico, porque o próprio Paulo fala que Deus não escolheu os sábios e inteligentes deste mundo, mas escolheu os simples. Se fosse apenas através de raciocínios meramente humanos ou científicos, os sábios desse mundo não teriam rejeitado a Cristo, mas o rejeitaram. Veja que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, portanto, que Paulo, quando ele ora pedindo que os crentes sejam capacitados com sabedoria e entendimento espiritual, ele ora justamente para que essa sabedoria venha de Deus, porque nós, naturalmente, não podemos compreender a palavra de Deus e a vontade de Deus. O nosso coração corrupto não se volta à verdade da Escritura, portanto, precisamos que haja uma transformação espiritual para compreendermos de forma espiritual aquilo que Deus deseja para a nossa vida. O Senhor Jesus também ensinou isso ao dizer que a vinda do Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas que ele ensinou. Está lá em João 14, versículo 13. E também em Mateus 11, 25, ele faz um louvor a Deus porque certas coisas são reveladas apenas aos seus escolhidos. Nos diz assim o texto. 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. A sabedoria espiritual, o entendimento espiritual é algo que Deus concede apenas àqueles que são seus filhos. Mais à frente, aqui na carta de Colossenses, Paulo vai mostrar que é esse entendimento espiritual que vai permitir que nós, os crentes, os filhos de Deus, saibamos distinguir a verdade da mentira. Principalmente a partir do capítulo 2, versículo 8, ele vai falar sobre o perigo dos falsos mestres e falsos ensinos. Mas enfim, irmãos, essa foi a oração de Paulo aos crentes ali de Colossos. E é que é uma oração que nós também precisamos continuar pedindo. Uma sabedoria e um entendimento espiritual para compreendermos plenamente a vontade de Deus para a nossa vida. Amanhã nós meditaremos nos versículos 10 a 12, em que essa vontade vai ficar mais clara ainda para nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu agir em nós. Te adoramos, ó Pai, porque Tu nos revelaste a verdade do Teu Evangelho e nos fizeste conhecer a Tua palavra. Mas também pedimos, Senhor, que da mesma forma que o Teu servo orou em favor dos crentes ali de Colossos, que Tu nos conceda a plenitude do conhecimento da Sua vontade, para que através da sabedoria e do entendimento espiritual que vem por meio do Teu Espírito, nós possamos ser instruídos na verdade do Teu Filho, na verdade, ó Pai, da Tua palavra. Ensina-nos e transforma-nos, pois queremos viver para o Teu louvor e para a Tua glória. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.